apresentar a doutora Patrícia Pinheiro. A doutora Patrícia Pinheiro é advogada tá? no direito condominial, é da belíssima cidade de Teresina, que eu tive a honra já de estar presente várias vezes na cidade de Teresina. Tem vários profissionais na área do direito, na área da administração, que atuam em Teresina, que são pessoas assim do mais alto nível de estudo condominial, né? E a gente contadores também, e a gente fica muito feliz dessa união que a doutora Patrícia acabou de falar, né? Então é isso. Doutora Patrícia, seja bem-vinda ao Dia do Síndico Conase. Pode compartilhar a tela aí, pode começar a sua apresentação. Doutora Patrícia, do direito condominial. Está aí, está perfeito. Prontinho. Tá. Pode começar. Então, gente, o Sérgio nos deu essa missão aqui de dividir um pouquinho esse tempo com vocês, falando sobre o direito condominial na prática, né? E quando eu falo na condição de advogada, a gente tem aí 20 anos de advocacia e parte dele focado na área do direito imobiliário. E a gente sempre brinca que o direito imobiliário é o primo rico e o direito condominial é o primo pobre, né? Porque a gente que trabalha com condomínio, outro dia um síndico disse: tudo é caro dentro de um condomínio, menos o síndico profissional. Eu disse, inclua agora os advogados, porque também ainda estão nesse rol dos baratos. Mas a verdade é o seguinte, quem atua hoje dentro do direito condominial sabe o quanto está difícil trabalhar dentro do mercado condominial. É difícil para o síndico, é difícil para o prestador de serviço de uma forma geral, e para aquele operador do direito também é complexo, né? E por quê? Porque o direito condominial se fala em condomínio logo depois da Primeira Guerra Mundial, né? Quando houve toda aquela explosão, houve toda aquela crise na habitação, houve a redução realmente de imóveis, e aí as pessoas passaram a viver juntos, né? Em sistema de condomínio, pode-se dizer assim. Isso nós estamos falando de meados de 1914, nós estamos em 2020, entrando já em 2021. Então, o que a gente traz aqui hoje é esse breve histórico para entender por que do direito condominial e como aplicar ele na prática. Porque quem atua hoje como advogado de condomínio não pode aplicar o famoso juridiquês, porque a gente lida com pessoas do dia a dia, a gente vai para uma assembleia de condomínio, a gente tem que aplicar o direito. Eu vi a fala agora há pouco da doutora Tássia, que foi pontual. A gente tem que blindar o condomínio, a gente tem que blindar o síndico, e isso envolve o direito, isso envolve a área jurídica, tá? E esse trabalho vem sendo feito historicamente porque a própria legislação, ela veio evoluindo historicamente e hoje nós temos uma evolução ainda em transformação, eu diria. A legislação condominial ainda está passando por várias novidades. 2017, 2018, nós tivemos legislações novas que trouxeram direito de laje, que trouxeram condomínios de lotes, que falam da multipropriedade. Tudo isso tem enriquecido muito o nosso trabalho, seja como gestor condominial, seja como advogado condominial, tá? Então, o direito condominial, ele tem essa evolução que vem lá desde depois da Primeira Guerra Mundial. Veio com o decreto de 5.481, de 1922, que quem já atua no mercado já conhece essa história, essa evolução histórica aí de leis e de decretos, né? Que inicialmente a gente só falava em edifícios de 5 andares. De repente, a gente trouxe aí o 43, a ampliação da lei, a abrangência maior, para falar dos de 3 pavimentos. Depois vem uma lei de 285, de 48, só para falar da quantidade de pavimentos, para incluir o de 2. Então, assim, era uma legislação, eu diria até que muito rudimentar, muito pobre, né? Com o tempo, a nossa legislação, ela veio evoluindo. Você vê que desde 28 que se fala em alteração de fachada. Aí você olha para um condomínio que tem tela de proteção, tem vidraçamento, tem todo tipo de mudança, desde do horizontal ao vertical. Então, são normas que vêm se elaborando e isso muda conforme a sociedade, isso muda conforme o condomínio, os interesses. É complicado para a gente que atua no direito condominial falar de norma condominial, de regimento interno, de convenção, no Minha Casa Minha Vida. E também é complicado falar nos condomínios de alto padrão, porque todos são
são pessoas. Eu me lembro de uma frase de um colega dentro de uns eventos condominiais, o Alexander Mendes, mediador de conflitos, que ele dizia: nós não administramos prédios, nós administramos pessoas. E no momento que a gente trabalha como operador do direito para pessoas de diferentes níveis sociais que moram juntos em condomínio, já temos conflitos a resolver, e a norma e a regra é quem pode ajudar bastante em dirimir esses conflitos. Voltando também à fala da doutora Tássia, ela diz, para aplicar o compliance é preciso se ater às regras. E no direito condominial, você tem que realmente aplicar das regras, para que essa convivência dentro do condomínio seja harmônica, tá? Isso em 1916, a gente conseguiu absorver mais no Código Civil? Não. O Código Civil de 1916, que era para realmente trabalhar o nosso direito condominial, o condomínio edilício, trouxe pouquíssimo assunto sobre a matéria, sobre pouquíssima discussão. Falava-se mais em direito de vizinhança do que de direito condominial. Como hoje a gente tem um espaço enorme dentro do Código Civil que trata efetivamente de administração de condomínio, competências do síndico, direitos dos condôminos, contratação de seguro, regulamenta as assembleias. Patrícia, está completo o código, porque inclusive incluiu o direito de condomínio de lotes. Ainda não está completo, ainda falta muito. Por quê? Quando a gente fala em assembleia condominial, desde quando começou a pandemia que a gente discute regras sobre a assembleia condominial. E não se chega a um consenso se pode, se não pode fazer uma assembleia virtual. O judiciário está intervindo em prorrogação de mandato. Então, assim, hoje às vezes a gente, enquanto advogado de condomínio, se sente mais seguro em buscar uma decisão judicial, porque a norma ainda não está tão transparente, tão clara, tão evidente como deveria estar. Quantos de nós procuramos o judiciário em plena pandemia para garantir a legitimidade do gestor, do síndico, porque o mandato se encerrou no meio da pandemia e nós não tínhamos mais condições de fazer uma assembleia presencial, porque seria ferir normas federais que diziam não aglomere. E a convenção dizia não faça assembleia se não for no salão de festas. Então, são conflitos de normas que nós temos, enquanto operadores do direito, a enfrentar, e muitas das decisões têm que ser conciliadas com o bom senso, com a mediação, para que isso realmente aconteça de uma forma muito tranquila. Eu me lembro de um curso de síndico que a gente participou e tinha um aluno que ele era engenheiro da Infraero. E ele, bem no início, na apresentação dele, ele dizia: eu estou fazendo o curso de síndico profissional porque eu acho que eu tenho todos os requisitos para ser um bom síndico, pelo fato de eu ter todo o conhecimento da engenharia e poder aplicar isso dentro de uma edificação, porque o condomínio precisa de manutenções preventivas, corretivas, inspeções prediais, então a minha gestão vai ser perfeita. No final do curso, ele disse de uma forma muito transparente: eu acho que eu estava equivocado quando entrei no curso, porque ser gestor condominial hoje, ser síndico profissional, o requisito principal não é esse. O requisito principal, eu entendo, que é saber lidar com o outro. E saber lidar com o outro de uma forma muito tranquila, porque você tem que aplicar as regras, aplicar a BNT, aplicar o Código Civil, aplicar técnicas de mediação para poder usar do famoso bom senso, para poder ter efetivamente uma gestão de qualidade. Porque no início, historicamente falando, nossos síndicos trabalhavam de forma muito empírica. Eu acho. A expressão eu acho era a expressão mais utilizada pelos síndicos de um dia desses. Hoje, o síndico, quando a gente intitula síndico profissional, que às vezes até é alvo de críticas, não existe síndico profissional. Existe o síndico profissional capacitado, preparado para atuar como excelente gestor, tentando fazer o certo. Agora, eu reconheço, é difícil um síndico atuar sem assessoria técnica. E a minha fala de hoje aqui, meus colegas, não é defendendo a classe, não é defendendo o advogado, não. É blindando, como disse a Tássia,
o condomínio, é blindando o síndico. Infelizmente, com todo respeito aos síndicos da sala e que possam nos ouvir, ainda existem síndicos que desviam recursos, ainda existem síndicos que fazem uma péssima gestão, uma gestão não transparente, uma gestão isolada, sem compartilhar com os conselheiros. E essa gestão, ela tem que ser enfrentada de uma forma muito dura. Não é à toa que existe a destituição. Infelizmente, a destituição ela está prevista na norma justamente pela possibilidade do mau gestor existir. E, infelizmente, ainda existe. Tá? Quando a gente falava agora há pouco, ouvi a fala da colega no sentido de dizer da necessidade do Compliance Day, essa necessidade é real, assim como a auditoria preventiva. Eu fico muito triste quando eu escuto dentro de um condomínio que às vezes nos contrata só nessa fase, que já fez até auditoria porque já destituiu o síndico, já contratou uma assessoria jurídica só mesmo para caçar as bruxas e tentar recuperar o dano material daquele condomínio. E quando a gente chega, a gente percebe que houve uma omissão do conselho. Por que há uma omissão do conselho? Então, se o condomínio ele parte do pressuposto que o conselho existe, mas ele pode ser omisso, então a gente precisa ter uma auditoria preventiva. E aí é onde eu falo da assessoria técnica. Quando eu falo em assessoria técnica, a gente está falando do advogado, do engenheiro, do contador, do auditor. E, meus amigos, eu digo para vocês com muita tristeza que nós trabalhamos com os condomínios, e aí eu peço aqui, eu faço um resgate a todas as administradoras. A administradora de condomínio, ela saiu na frente. Por quê? Porque o condomínio ele precisa, sim, de uma administradora de condomínio. Mas a administradora, qual é o papel dela? Assessorar na administração. É fazer a administração do condomínio junto com o síndico. A administradora não é para advogar. Ela talvez nem não tenha esse papel da advocacia. A advocacia cabe a nós, advogados. Então, essa especialidade do trabalho deve ser respeitada pelos parceiros administradores. O espaço de cada um está reservado dentro do mercado condominial. Então, o que nós precisamos é dar ao condomínio um trabalho de excelência, um trabalho realmente personalizado pela administradora, pelo síndico, pelo contador, pelo engenheiro. E aí sim, um trabalho em equipe vai realmente proporcionar uma gestão de excelência, que é o que todo condomínio precisa. Hoje, falar de condomínio é tão bacana, porque as pessoas não falavam de condomínio antigamente, né? As pessoas não valorizavam esse trabalho que hoje é realizado dentro dos condomínios. E é interessante como isso tem mudado dentro do mercado condominial, tá? Falando ainda da nossa história, o que é que a gente percebe? Que depois que a gente teve, junto com a saída do Código 16 e a entrada do Código Novo, passamos pela Lei 4.591 de 64, que é a famosa Lei de Incorporação em Condomínios. Essa lei que fala dos condomínios em edificações e fala das incorporações imobiliárias é o nosso bebedouro inicial. É lá onde a gente ainda resgata normas que são extremamente importantes para o nosso dia a dia na gestão condominial, na nossa assessoria jurídica de condomínios, certo? Porque, meus amigos, a grande dificuldade que a gente tem enquanto trabalhar como advogado nos condomínios é trabalhar na prática. Eu fico aqui hoje no Nordeste, no Piauí. Estejam convidados, praias belíssimas, é um estado quente, maravilhoso, e que aprendeu a gostar do direito condominial de uma forma encantadora. A gente conseguiu trazer essa discussão do direito condominial junto ao síndico, junto às administradoras, e isso fez com que o mercado condominial aqui no nosso estado desse um boom dentro da assessoria jurídica. Os condomínios começaram a perceber que, na prática, a importância do advogado é fantástica, porque ele vem a nortear a gestão do condomínio, fazendo com que o síndico faça a sua gestão com total autonomia, com total independência, que assim tem que ser, junto às administradoras, junto ao próprio conselho,
porque o conselho ele tem a sua competência, o síndico ele tem a sua competência. Ambos devem trabalhar em harmonia. Mas aqui e acolá, eu, enquanto assessora jurídica, eu tenho que puxar a orelha do síndico e dizer, ei, presta atenção, você é o gestor, sua gestão ela pode e deve ser compartilhada, mas você tem que decidir. O síndico ele jamais pode dizer, eu ainda não decidi porque o meu conselho ainda não se decidiu. Eu estou esperando o conselho. O conselho ele tem que estar ali ativamente participando. Se ele é omisso, cabe ao gestor atuar. Cabe ao síndico decidir, porque o condomínio está esperando pelo representante legal, que é o síndico. O gestor é o síndico, eles têm que entender esse papel e a nossa função enquanto assessoria jurídica é trazer esses limites que a norma dá, de quem é quem, qual o seu papel dentro da gestão condominial. Então, meus amigos, na prática, trabalhar com o direito condominial, ser advogado condominialista, é muito satisfatório para nós que operamos no direito, porque ele traz muitas vertentes. Falar de condomínio na condição de advogado é acompanhar o condomínio desde a instalação. Quando a gente fala desde a instalação, a gente está falando de quê? Daquela famosa Assembleia Festa. Assembleia de instalação de condomínio, onde o empreendimento é entregue aos moradores. A gente assiste aquela cena como mero espectador e, de repente, nós estamos diante de uma convenção condominial que deve estar registrada juntamente com a incorporação. Ali nós já elegemos um novo síndico, ali nós temos uma ata de eleição a ser registrada. Então, todo esse trabalho, muitas das vezes, ele é feito sem o advogado condominialista. E quantas frustrações nós não encontramos logo depois, no primeiro dia de gestão? Porque você, às vezes, elegia um síndico que não tinha aquele conhecimento técnico da gestão condominial. Muitas das vezes, um indicado da construtora ou da incorporadora, ou alguém que, entre os participantes, disse, já que não tem ninguém, vai eu. Então, meus senhores, minhas senhoras, o que a gente precisa ter é esse entendimento de que o mercado se profissionalizou, e quando a gente fala na instalação de condomínio, na visão do advogado, a gente tem que conhecer a convenção, a gente tem que convocar todos para essa assembleia, para que todos participem e que as pessoas entendam que aquela assembleia de instalação, ela não é só festa, ela é realmente o nascedouro daquele empreendimento. E ali se registram obrigações das mais diversas para todos. A famosa cota condominial, ela nasce ali, no dia da assembleia, quando se aprova a primeira planilha orçamentária do condomínio. Quantos condomínios que com menos de 6 meses de instalação estão com inadimplência, entre aspas, pipocando? Por quê? Porque não se esclareceu que ali já estava sendo entregue as chaves, ali começaram as obrigações e deveres do condômino, ali você já tem uma gestão independente da incorporadora. Então, são situações que a assessoria jurídica ela vem trazer essa transparência para quem está à frente da gestão e facilitar o dia a dia do síndico gestor e de todos os condôminos. Porque antigamente a impressão que a gente tinha de que cabia ao síndico apenas ficar ali pela portaria, organizar os funcionários, fazer as compras do material de limpeza e tocar. Hoje, nós lidamos com condomínio com mais de 1.000 unidades. Teresina, até onde a gente conhece, tem condomínios que chegam a 500, né? Entre aspas. Graças a Deus. Porque eu fico impressionada que bem aqui no Maranhão a gente tem cidades, mini condomínios que a gente chama de mini cidades, né? São os famosos condomínios gigantes aqui que eles chamam no Maranhão. E eu fico encantada quando eu vejo um síndico profissional atuando com bastante zelo. E aí ele se preocupa não só em ter uma boa administradora, mas em ter uma auditoria preventiva e ter uma assessoria jurídica. Que faça essa blindagem necessária. Eu até brinco, que faça esse corpo diretivo realmente competente para administrar com muita tranquilidade, com muita certeza do que está fazendo. Sair do empirismo do eu acho, e partir para o eu entendo. Deve ser assim, porque assim diz a norma. Então, Patrícia, você é legalista, pelo contrário.
eu me considero uma pessoa extremamente mediadora, principalmente quando a gente trabalha com condomínios, que a gente precisa ser assim. A gente precisa atuar na condição de mediador dentro de um condomínio. Mas para atuar como mediador, a gente precisa usar a norma, a gente precisa usar a regra, tá, meus amigos? Interessante a gente falar aqui um pouquinho dentro desse mercado, dentro desse setor de assessoria jurídica condominial na prática, da assembleia de instalação, um dos maiores erros que a gente, enquanto advogado, verifica nos condomínios, que não tem uma assessoria técnica, que não tem essa assessoria especializada, são os erros das assembleias. Ah, Patrícia, você está falando que é porque a Assembleia tem pouca gente e por isso o síndico está errando? Não, isso aí é outra história, tá? Por que a Assembleia não tem quórum? É outra história. Eu estou falando que o erro se dá desde a convocação do edital, desde a elaboração do edital. Ainda hoje a gente vê editais de convocação de assembleia com papel timbrado da administradora assinado pelo gerente comercial da administradora. Poxa, gente, Patrícia, é porque não leu a regra, não leu o Código Civil, não leu a lei. É tudo isso. É porque não teve ninguém para orientar. Faz parte. Então, Patrícia, mas o erro aí é da administradora, né? Também, infelizmente, tá? Então, o papel do assessor técnico é esse, é trabalhar uma assembleia bem feita desde a sua elaboração do edital. Hoje, qualquer advogado, quando prepara um portfólio, quando prepara uma proposta para um condomínio, está lá, elaboração de edital, participação em assembleia, orientação na lavratura de ata e registro. Porque é necessário o condomínio estar acompanhado de um assessor jurídico para que ele faça um edital bem feito, para que ele esteja presente em assembleia, para que ele possa orientar o secretário a lavrar uma ata desde o cabeçalho até o encerramento de uma forma correta, legal, um registro realmente das falas, dos quóruns de votação e deliberação que acontecem durante a Assembleia, e ao final encaminhar registro se necessário. Patrícia, tu usou o termo se necessário. Até hoje, tem condomínios e síndicos que pensam que todas as atas devem ser registradas. Não, não precisa. Não precisa, porque o registro da ata é um ato jurídico que vai tornar pública aquela ata, onde eu vou ali registrar no cartório de títulos e documentos e dar publicidade. Quem me exige isso? O banco. Por isso que só se registra a ata de eleição, porque o banco criou essa norma interna e exige na apresentação para abertura da conta ou para manutenção da conta ativa, no caso de uma eleição, que você traga uma ata registrada em cartório para ter a certeza de que todos têm conhecimento daquela ata, daquela eleição, daquela assembleia. Mas obrigatoriamente não, tá? Então, são detalhes que fazem parte do dia a dia do condomínio e que, às vezes, as pessoas não se atentam ou até desconhecem, justamente pela falta da orientação. Patrícia, e cadê a administradora que não orientou? Gente, a administradora, como eu disse, o papel dela, o objeto do contrato de prestação de serviço dela é assessorar na administração. Vão ter situações dessa natureza que às vezes até fogem o alcance da administradora, porque na grande maioria delas, elas estão envolvidas com o financeiro, com a geração da cota condominial, do boleto bancário, da planilha orçamentária, dos balancetes, da prestação de conta. Então, é como eu disse no início, a assessoria jurídica ela é especializada e ela tem que estar ali atenta aos detalhes da gestão do condomínio, para dar esse encaminhamento e facilitar o dia a dia do síndico. Esse é o nosso papel. E aí, nesse contexto todo, quando a gente fala em assembleias condominiais, quantos de nós não nos deparamos, e não foi na pandemia não, isso já vem antes da pandemia, com vídeos do YouTube, nos canais, até na própria televisão, nos reportagens, de violência física e violência moral nas assembleias de condomínio. Aí você me pergunta, Patrícia, onde entra o advogado numa situação como essa?
né? Quantas cadeiras voando a gente não já presenciou ou assistiu em assembleias de condomínio? Porque o que acontece? A gente falou agora há pouco, os condomínios são constituídos por seres humanos, por pessoas, que naturalmente entram em conflito, por interesses próprios. Eu só entro em conflito com o Sérgio se o meu interesse for diferente do Sérgio. E, naturalmente, nós vamos entrar no conflito. E como dirimir esse conflito? Nós somos pessoas de bem, civilizadas, temos argumentos, vamos discutir. Mas tem gente que, por diversas razões, e aí não vem ao caso, pode vir entrar as vias de fato. Pode vir a se exceder. Hoje, os síndicos, eles estão tão entendidos, vamos dizer assim, dos seus direitos, eles compreendem tanto o limite do direito do condômino e o limite do direito próprio dele, que hoje os síndicos não se permitem essas agressões. Patrícia, por que você está falando do síndico em si? Porque ele está à frente da gestão. E, infelizmente, por estar à frente, ele é o alvo de crítica, ele é o famoso ladrão, ele é aquele que dificulta as relações no condomínio, é aquele que prioriza as compras, prioriza os prestadores de serviço. Então, essas insinuações, que são agressões morais, são ofensas verbais que se escutam em assembleias de condomínio, o síndico não prestou contas. Muitos não sabem que a obrigação legal é prestar conta uma vez por ano, mas o tom que é usado no famoso grupo de WhatsApp ou numa assembleia de condomínio é um tom agressivo, é um tom que induz a duvidar da tua idoneidade. E o advogado condominialista, ele tem esse papel de conduzir essa situação da melhor forma. E diga-se de passagem, quando o condomínio está sendo trabalhado com toda essa discussão e o advogado vai dizer, você criminalmente e na área civil, ainda vão dizer, o advogado não é do condomínio, é do síndico, ó. Então, assim, qual o papel do advogado? Eu faço até uma analogia com o advogado criminalista, ele tem que defender direitos, tá? E quando ele tem que defender direitos, está incluso o direito do síndico. Tanto é que quando vocês fazem seguros condominiais, o que é que se coloca hoje nas coberturas? RC síndico, RC condomínio. Porque o síndico, na condição de gestor, ele tem que estar amparado também. Não é só a edificação que tem que estar amparada. É o síndico também, porque ele faz parte da gestão. Os condôminos têm direitos, têm deveres. O síndico também tem direitos e tem deveres. E cabe ao advogado, cabe ao assessor jurídico, na prática, atuar em defesa de todos que fazem parte da gestão condominial. E quando estiver alguém errado, atuar a fim de que esta pessoa, seja física ou jurídica, venha ressarcir o condomínio pelos danos causados. E esse é o grande conflito que, às vezes, nós, como advogados, na prática, temos. Por que eu falei agora há pouco da necessidade do advogado ser independente, não estar vinculado à administradora, porque o papel dela é administrar e o papel do advogado é advogar? Porque um prestador de serviço, como é a administradora, se por algum motivo causar algum prejuízo ao condomínio, quem vai acionar? Advogado, o advogado. Então, se eu for advogada da administradora, eu jamais vou atuar contra a administradora. É impossível você ver esse conflito e tentar resolver, porque juridicamente é possível. É. Mas eticamente, moralmente falando, vão ter tantos conflitos que vai inviabilizar a tua advocacia e a defesa dos interesses do condomínio. Então, o que a gente fala na prática sobre esses conflitos condominiais, que eles são interpessoais, eles são entre vizinhos? São. Quantos vizinhos reclamam de andar por andar e até entre o próprio andar? Quantos moradores reclamam do síndico e vice-versa? Quantos condôminos reclamam dos prestadores de serviço, dos funcionários? Então, esses conflitos são naturais, eles vêm do dia a dia do condomínio. O papel do advogado nessa hora é usar da mediação e do direito para tentar conduzir isso para que não seja necessário a judicialização. Hoje, nós, advogados, trabalhamos no universo, no mundo da advocacia extrajudicial.
Quando a gente fala na advocacia extrajudicial, qual é a nossa ideia? É evitar, sim, a judicialização, principalmente na seara condominial. Porque no nosso meio condominial, esperar pelo judiciário é algo complexo, tá? Não é que seja algo impossível, pelo contrário. É muito tranquilo hoje para o advogado condominialista atuar no meio judiciário. O Código de Processo Civil se adaptou já a essa realidade, até na área da inadimplência, a gente fala já sobre isso, para viabilizar os condomínios a recuperação da inadimplência, a recuperação dos créditos. Mas no dia a dia condominial, às vezes tem síndico que nos contrata para fazer assessoria jurídica e consultoria. E aí você se pergunta, quantos processos você já tem protocolado em nome do condomínio, doutora? Nenhum. Para que esse advogado? É a pergunta que às vezes a gente escuta. Para que um advogado no condomínio prestando assessoria jurídica se não tem processo? E o papel do advogado condominialista, ele é mais extrajudicial do que judicial. Quanto é essa tortinha aqui? Então, a amiga está comendo tortinha, eu não consigo tirar o som dela. Jéssica, tirou. E nós estamos aqui todos com inveja dela, porque o Sérgio disse, Patrícia, é 1 hora, na hora do almoço, aqui no Piauí a gente almoça 1 hora. Mas é isso, gente. Então, assim, o conflito condominial, ele tem essa questão. Eles são tantos. No universo do nosso direito condominial, nós temos tantos problemas de vizinhança, de barulho, de cachorro, de estacionamento, de infiltração, de festa, de pandemia, que dentro desse universo todo, Patrícia, tem que judicializar tudo? Não, pelo contrário. Quantos problemas, desde a área de prestador de serviço, de funcionário, de moradores, você consegue resolver sem a judicialização? Eu entendo que os condomínios, ele tem 2 momentos que a judicialização é importantíssima. Receber um condomínio é novo, melhor ainda. Faz uma inspeção predial. Identifica os vícios. Identificou as falhas de construção, os vícios ocultos, os construtivos, judicializa. Por quê? Porque envolve garantias. Construtora, a gente sabe da dificuldade que é de conseguir tudo extrajudicialmente, não é fácil. Às vezes até a documentação é difícil, o que dirá a execução das obras. E hoje, muitas das vezes não, a grande maioria das incorporadoras e construtoras precisam de financiamentos. Então, elas não querem ter restrições em juízo para poder viabilizar outros empreendimentos. Principalmente quando a gente fala de uma incorporação com patrimônio de afetação, aí essa inspeção e essa judicialização para assegurar o condomínio. No meio do processo, você media? Tranquilo, é possível. Tem condomínio que judicializa para ter a obra realizada. E tem condomínio hoje que não visa mais a obra realizada, visa a indenização material. Porque, às vezes, nem a recuperação ou nem o reparo ele quer mais daquela construtora. Ele quer o dinheiro para ele contratar o empreiteiro, a construtora e ele executar a obra. Porque ele se sente mais seguro como uma outra empresa. E nós estamos falando de situações graves. Infiltração na piscina. Quem não já passou por isso na condição de síndico profissional? Aí vai lá, tira a manta, bota outra, impermeabiliza, enche de água de novo, continua manchando os estacionamentos do carro. Você vai fazer isso mais de 3 vezes. Porque mais de 3 vezes uma situação dessa levou 1 ano. E as garantias vão se perdendo no tempo. Então, às vezes não, a judicialização se faz necessária. Qual é a outra situação que a judicialização é urgente em alguns casos? A questão das dívidas. Falar de inadimplência condominial é algo interessante. Principalmente no dia de hoje. Porque quando você fala de inadimplência, o que eu entendo razoável? 30. Passou de 30, teu condomínio está perigando. Perigando sim, porque o que tu orçou na tua planilha orçamentária não está mais entrando. E se tu orçou todas as manutenções prediais e tu não está recebendo esse dinheiro, tu vai ter dificuldade em executar essas manutenções prediais. E se tu não executa, tu está sendo negligente. E se o síndico está sendo negligente, ele pode ser demandado pelas omissões e pelas negligências dele.
Eu digo muito para os meus síndicos. Ainda hoje tem síndico que não faz seguro, não pode. Tem que fazer o seguro. Tem síndico que não acompanha a inadimplência do condomínio, isso é preocupante. E aí é onde entra a historinha da garantidora. O condomínio tem a garantidora não para esquecer da inadimplência, mas para dar tranquilidade na gestão financeira dele. Porque o papel da garantidora é antecipar o repasse. Mas cabe ao síndico, cabe ao condomínio acompanhar essa inadimplência junto com a garantidora. Porque hoje as garantidoras são grandes call centers com cobrança humanizada, preparadas, entre aspas, para ganhar dinheiro. Porque eles vivem disso. É o papel deles, é antecipar e recuperar. E recuperar, lógico, os juros, multa e honorários. Então, só que essa inadimplência ela deve ser controlada. Por quê? Porque a gestão condominial não pode chegar, como a gente vê, infelizmente, no Minha Casa Minha Vida, a 70%, 80% de inadimplência. Nem as garantidoras querem. E isso é fruto de quê? De uma má gestão. Fruto de uma má gestão. A garantidora hoje, qualquer garantidora que venha trazer um contrato para você, vai ter lá cláusulas de restrição e suspensão de garantia. Passou de 30%, tem garantidora que suspende a garantia. Passou de 50% da inadimplência, 50% do valor do imóvel, suspende a garantia. E cá para nós, tem síndico que assina um contrato de olho fechado. Por quê? Porque não teve uma assessoria jurídica que pelo menos explicasse para ele o que ele estava assinando. E ele assina por quê? Porque ele quer a antecipação do repasse. Mas entendam, ele não pode querer para esquecer. Querer a garantia é fantástico. É ótimo trabalhar e saber que todo mês vai entrar 70 mil reais, porque tua planilha orçamentária dava 70 e poucos mil, descontou a nota fiscal da administradora garantidora, e aí tu segue, toca o barco. Só que nesse toca o barco, tu tem que atualizar cadastro de inadimplente, tu tem que estar monitorando, tu tem que fazer essa cobrança humanizada paralela, que também é responsabilidade tua, síndico. Isso é o que nós, advogados, tentamos repassar para o condomínio. O nosso papel é quando essa inadimplência, ela sufoca, e ela começa a sufocar quando ela passa dos 90 dias, porque deixou de ser normal um devedor com mais de 90 dias, alguma coisa está acontecendo. Ou ele passou por uma dificuldade financeira, ou ele está vendendo um apartamento, ou o apartamento está desabitado porque ele realmente aluga, usa aquilo ali como investimento, enfim. Então, o que a gente precisa entender? Executar a partir dos 90 é uma saída. Tem garantidora que só executa a partir de 12 meses, é outra alternativa. São estratégias de recuperação de crédito, sim. E o que mudou no meio jurídico sobre isso? Mudou porque o nosso código hoje traz que a cota condominial é título executivo. Eu posso executar um título que é a cota condominial? Posso. Isso é fantástico. Por quê? Porque eu posso protestar. E aqui no Piauí, a gente pode fazer tudo isso via juizado especial. Funciona, Patrícia? Funciona. E lá a gente tem um juizadozinho que precisam tomar Red Bull, né? Mas a grande maioria do nosso judiciário aqui de juizados especiais, e aí eu não posso negar, tem feito um trabalho bacana. As audiências tem tantas que demoram. Às vezes nós temos processos protocolados hoje, que é a audiência no próximo ano. Isso é péssimo, tá? E aí é onde o judiciário tem que refletir e mudar a postura dele. Agora, você que é gestor, que é garantidor, protocolação, protocola. Enquanto advogado, é a recomendação. Manda para casa do morador aquele papel timbrado, informando que protocolou, com brasão do Poder Judiciário. Gente, receber um documento com o brasão do Poder Judiciário causa dor de barriga em algumas pessoas. É sério. Causa um verdadeiro temor em algumas pessoas. Porque eu não quero receber nenhum papel timbrado com brasão do Poder Judiciário, nem do distrito policial mais próximo. E isso incomoda, principalmente resolve pagar. Tem pessoas que não pagam condomínio porque não lembram de pagar.
A grande maioria dos condomínios de alto padrão acontece isso. A pessoa não consegue agendar porque a maioria das administradoras não fazem DDA, não fazem débito automático, não fazem sistema de cartão de crédito. As garantidoras já estão se adaptando a essa necessidade porque é interessante receber também, e receber com uma certa rapidez, porque tem pessoas que simplesmente esquecem, mas tem pessoas que são contumazes. Então, esses devedores contumazes, o papel do assessor jurídico é fazer recuperar essas inadimplências para que o condomínio volte a ter uma saúde financeira. E isso mudou dentro do código? Mudou, porque com a ação de cobrança, tinha uma morosidade muito grande dentro do processo. Porque, principalmente no juizado especial, eu tinha que fazer 2 audiências para chegar a uma sentença. Depois que eu chegasse na sentença, que eu ia pedir a penhora da conta bancária daquele devedor. Hoje, com a ação de execução de título extrajudicial, eu já entro pedindo para pagar. Como a gente diz, a gente já chega chegando na casa do devedor. E aí não pagou, revelia, não foi para audiência, penhora online. E é rápido. Depois que é revel, é rápida a penhora online. E a coisa mais linda de se ver é um bloqueio de conta judicial de um devedor que deve aí 6, 7, 10 contas de condomínio e não atende às ligações do advogado para poder pagar. Então, assim, a gente fala sorrindo, mas é uma realidade. Tem condomínios que suportam uma inadimplência extravagante aí, que passa dos 30%. E aí a grande importância das garantidoras é essa, é vir a suprir essa demanda desses condomínios, para que tornem isso uma realidade. Eu fico muito triste, aqui no Piauí nós temos muito condomínio Minha Casa Minha Vida. Houve uma revolução habitacional nesse sentido, não é? Isso no Brasil todo, aqui também. Muitas pessoas receberam condomínios, não sabiam morar em condomínios e não têm a cultura do pagamento da cota condominial. Muito menos a cultura de um gestor condominial. E é triste a gente saber que, cá para nós, o sistema financeiro habitacional nosso é a Caixa Econômica. Eles pagaram consultorias caríssimas para ensinar síndico a ser síndico durante um ano. Naquele primeiro ano de condomínio, eles foram ensinados a ser síndicos. E hoje você vai visitar um condomínio desse que passou por toda essa metamorfose, nem síndico tem, está abandonado. Ata de eleição, sabe nem cadê o livro de atas. Então, assim, a gente falando de tudo isso, naturalmente a gente fala hoje da regularização fundiária. Quantos condomínios aqui nós temos que as pessoas que compraram os apartamentos não têm a propriedade do imóvel? E o nosso estado hoje aqui, o Piauí, está passando por essa demanda de regularizar, fazer essa regularização fundiária. Tem um programa do estado, que é o programa Regularize, onde a gente vai dar o título de propriedade para o dono do apartamento, que comprou e está com um papelzinho de gaveta, dentro da gaveta já há anos, uma procuraçãozinha já do avô que morreu, do pai, do filho, enfim. Então, a regularização fundiária exige que eu tenha um síndico. E cadê o síndico? Se há quantos anos esse condomínio não é mais administrado, nem por um administrador, nem por um gestor, nem por um síndico. Então, é isso, meus amigos. A garantidora, ela tem esse papel de revitalizar, né? Às vezes até brinco, condomínio que nunca teve garantidora, de repente contrata uma garantidora, a primeira coisa que ele faz é pintar o muro. Aí o advogado, ele é importante porque ele lembra o síndico de que ele não pode pintar de outra cor, é a mesma cor que está lá no memorial descritivo, mas se você não lembrar ele, ele vai lá e pinta de outra cor. Então, esse é o trabalho do advogado, é estar ali orientando o condomínio, orientando o síndico. Quando o Sérgio diz, fala de direito condominial na prática. Eu não sei se os colegas que estão me assistindo são síndicos ou são advogados. Se for advogado, eu não falei quase nada de direito. Mas é porque quando a gente fala para quem trabalha com condomínio. E a nossa linguagem na prática é essa, é uma linguagem muito tranquila. De falar de direito, falar de condomínio, para que as pessoas entendam como é operar no direito condominial dentro de uma gestão condominial, tá? Então, assim, eu concluo essa minha fala, espero ter contribuído, Sérgio, de alguma forma aí para enriquecer o evento, trazer essa discussão e dizer do meu orgulho de estar aqui, dividindo esses espaços com profissionais tão renomados, Brasil afora, que você sabe que a gente gosta de fazer evento aqui no Piauí também.
E eu já estou aqui sonhando em poder fazer um baita de um evento, trazer você e trazer tantos profissionais que hoje estão aí despontando no mercado condominial, tá? Muito obrigada, Sérgio. Aliás, vocês fazem aí belos eventos, vocês estão de parabéns aí, todo o mercado do Piauí, quando se fala de condomínios, porque realmente é uma coisa muito gratificante para nós, né? Para nós que estamos aí no mercado nacional, ver tantas cidades se adaptando muito bem, né? Mas antes de mais nada, quero dar parabéns pela sua palestra, doutora Patrícia, porque realmente esclareceu muita coisa, né? É o direito, isso, perfeito. É o direito condominial que vem à tona nos últimos anos, exatamente porque é o direito preventivo, né? Que é uma coisa que eu adoro falar, que é o direito preventivo, porque isso isso dá muito mais dinamismo para a gestão condominial. Doutora Patrícia, antes de você fazer as palavras finais, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores do evento e convidá-los, né, depois, quando tiver um tempinho à noite, amanhã, durante a manhã e durante domingo, vai estar aberto lá, né, os nossos estandes, tá? Mas amanhã vai ter o evento do Papo Condominial do Daniel também, né? Amanhã, dia 28 de novembro, né? Você que vai assistir depois gravado, você vai ver com o Daniel lá no YouTube do Papo Condominial. Mas eu quero agradecer a Aprimora Cursos, né? Tem um stand lá com cursos para vocês poderem adquirir agora para dezembro e janeiro. Atitude e Serviços do meu amigo Edson Duarte, que está aqui com a gente. Da Gecom Bauru, franquia sobre administração de condomínio. Ideal Garantidora, já o Samuel vai entrar com a gente. A Indep Auditores, Market for You, Embracon. Quero mandar um grande abraço para o Eduardo Rocha, da Justiça dos Elevadores. Então, no espaço de network, a gente vai estar todo mundo junto lá. É importante vocês saberem como é que funciona todos esses processos dos nossos apoiadores, né? Eu quero também mandar um forte abraço para o Lima Coberturas, lá de São José dos Campos, a Enerta Solar, a BR Condos, a Mitsuka Tecnologia para Condomínio, a Atende Portaria, forte abraço para todos os mais de 50 licenciados da Atende Portaria em todo o Brasil, Delinea Persianas, Tecmax Geradores, Condicred, MM Elevadores, tudo sobre elevadores, você pode procurar o Marcelo lá da MM, tá o stand dele ali, o telefone, tem tudo lá também. A Condilar, para quem é de Maceió, Condilar está também aqui com a gente prestigiando, obrigado. A Purificata, né? A Renove, do meu amigo, presidente da Brasconde, Reginaldo Silva. A Comune, lá de Manaus, um aplicativo para condomínio excelente, tecnologia avançadíssima. E a Use Cargo, do meu amigo Gustavo, que vai botar um carro dentro do seu condomínio para você alugar. A mobilidade está muito, muito rápida hoje. Eu quero agradecer aqui a presença da doutora Patrícia. Eu que lhe agradeço, tá, Sérgio? Abração, gente, em todos. Fico feliz. Estou vendo aí já o doutor Tiago Natário. Quero agradecer as palavras do nosso amigo aqui. Tem turma do Piauí aí já na sala, o Marcelo Barros, aqui da Qualicer. E, assim, fico muito feliz, Sérgio, de estar aqui. Parabéns pelo evento, está um show, certo? E sucesso. Quero ver vocês aqui no Piauí, quando a gente fizer o nosso próximo workshop. Deixa essa pandemia passar. E essa turma vem tomar um banho de mar aqui no Piauí, tá? Eu adorei quando ele disse assim, parece um Minecraft, realmente parece, só tá faltando coffee break. É verdade. Tem coffee break lá dentro, 3D, eu vi lá. Tem pão, café. No 3D, tem o pessoal no coffee break. E aí, esse pessoal que está andando aí, é todo mundo que está andando no stand, tem gente aí andando, vocês, essa é a realidade virtual mesmo. Se tiver... Vi as pessoas conversando e eu digo, onde é que eu tô, meu Deus? Muito bacana. Abração, tá, gente? Pessoal, Feliz demais. Abraço você.